Bem-vindo à nossa aula sobre endolaser. Então hoje eu quero te apresentar essa técnica revolucionária que cada vez mais tem crescido aqui no Brasil e eu venho trazer para vocês uma aula completa sobre como funciona, sobre fibra, máquina, procedimento. Então fica aqui até o final que você vai entender o porquê que essa técnica vai revolucionar também a sua vida e aumentar muito o faturamento da sua clínica. Meu nome é Daniela Sturt e vamos iniciar então essa aula tão esperada. Deixa eu colocar os meus slides aqui. Vamos lá. Então, primeiro eu quero trazer para vocês aqui nessa aula, claro que todo mundo já entende um pouquinho sobre as camadas da face, né? Mas eu quero mostrar para vocês, aqui eu trouxe um rosto, porque o rosto é mais complexo nas suas camadas. Mas eu quero que vocês entendam a região, a posição, né? A profundidade, né? A camada que a gente vai trabalhar com essa técnica chamada endolaser. Então, a gente tem aqui a pele, né, a derme, epiderme, a camada de gordura superficial cutânea, temos o esmalte, músculo, ligamentos retentores da face, camada de gordura profunda, periósteo, fáscia e osso. Nós vamos trabalhar com endolaser na camada de gordura superficial, tá? Camada de gordura superficial cutânea é a mesma coisa que a gente trabalha no corporal também. No corporal a gente tem uma camada de gordura, né, superficial, e é essa camada também que a gente vai trabalhar para diminuir aquela gordura localizada que é difícil de tirar, ok? Então vamos entender primeiro a camada que a gente vai trabalhar com o endolaser para depois a gente entender como é que funciona a técnica, tá? Então, para quem já trabalha com bioestimulador de colágeno, com fios, é a mesma profundidade, é a mesma camada que a gente vai trabalhar também com o endolaser, tá? Lembrando que cada um tem a sua finalidade. Então, o bioestimulador serve para estimular colágeno, o fio serve para reposicionar tecido e o endolaser veio para tanto diminuir gordura tanto para retrair a pele, ou seja, diminuir flacidez, quanto diminuir gordura e flacidez. Tudo isso vai depender da potência que a gente vai utilizar no aparelho para a gente conseguir ter um ou os dois, tá? Então é retração de pele, diminuição de flacidez ou diminuição de gordura e flacidez, tá? Aqui, ó. Então, o endolaser nada mais é que um laser, é um laser de diodo que emite uma luz no infravermelho médio e ele tem um comprimento de onda de 1470 nanômetros. E a gente também sabe que agora tem máquinas a 980 nanômetros. Então, ou você encontra máquina com 980 e com 1470, ou você encontra só com 1470. E tem uma máquina que também tem 900, é um pouquinho diferente. Eu não lembro agora exatamente, tá? Mas tem uma máquina nova também que tem um pouquinho de diferença ali perto dos 980 nanômetros, tá bom? Dani, aí vocês vão me perguntar, né, Dani, qual máquina escolher? Depois eu tenho umas fotos de umas máquinas que eu vou mostrar para vocês ali, tá? Qual máquina que eu vou escolher para fazer o endolaser? Escolho de 1470, de 980, que tem as duas é melhor, é mais forte. Então eu vou mostrar para vocês que os artigos mostram, eu trouxe ali um gráfico, mas os artigos mostram que tanto a 1470 quanto a 980 tem atração por água e gordura. Então, os dois comprimentos de ondas vão trazer resultado. Então, não tem uma que seja melhor que a outra, tá? O que você precisa entender é sobre a técnica, sobre marcação. É isso que vai diferenciar o seu resultado. Não é o tipo de máquina, tá? Não é 980 ou 1470. Claro que tem que ter um desses comprimentos de onda para ser o endolaser. Mas o que vai te diferenciar é a técnica, né? O método endolaser que vai te ensinar é sobre você ter o resultado, é sobre a técnica e não sobre a máquina, tá? Dominando a tecnologia, entendendo como funciona o método, você consegue trabalhar com qualquer máquina, tá bom? E esse laser, ele é emitido através de uma fibra ótica de sílica, tá? E essa sílica, por que eles escolheram a sílica? Porque ele é um ótimo condutor de energia, então você não perde a potência do laser com essa fibra ótica, por isso que ela foi eleita a melhor fibra para trabalhar com o endolaser, tá? E ela é descartável, a gente vai usando, não sei se vocês já viram, mas é uma fibra
grande, tem de 1,5 m, 3 metros, e conforme você vai usando, você vai cortando essa fibra, tá? Então ela não é reutilizável, cada vez que você usa um pedaço no paciente, você corta e joga fora, tá bom? Então, é um procedimento que permite a entrega de energia do laser diretamente no subcutâneo usando uma fibra ótica. E essa entrega de energia, né, o laser nada mais é que uma energia, é que vai fazer todo o trabalho. Então, essa energia do laser se transforma em calor, por isso que a gente consegue destruir as células de gordura e retrair o tecido, tá? Aqui eu trouxe uma fotinho para vocês verem. Eu gosto dessa foto porque na região de olhos fica bem mais superficial, a gente consegue ver, tá? O laser não é essa luzinha vermelha. Essa luzinha vermelha é um LED que é emitido junto na fibra de sílica, porque isso te auxilia para você saber qual profundidade que você tá. Se você tá muito superficial, né, para não correr o risco de queimar o seu paciente, então não pode ser muito superficial e também não pode ser muito profundo, senão você não consegue controlar essa temperatura se é muito profunda. A gente tem uma temperatura ideal para a gente estar trabalhando para ter a destruição efetiva das células de gordura, tá? Então é bem legal porque aqui mostra, ó, esse LEDzinho vermelho, a profundidade, e esse vai ser o nosso guia, né? Eu costumo chamar de vagalumezinho vermelho. Aqui eu trouxe um gráfico que eu peguei de um artigo, tá? Mas depende ali, tem vários gráficos, gente, tem vários artigos que mostram tanto o laser de 1470 como de 980 tem uma boa efetividade, tanto para gordura quanto para água, tá? Então não tenham medo. Mas aqui eu trouxe para vocês, ó, efetividade tanto na gordura quanto na água, tá? E por que foi utilizado, né, esse comprimento de onda 1470 ou 980? Porque são comprimentos de ondas que vão ter um controle, que a gente consegue ter um controle maior de temperatura e uma efetividade de não precisar usar tanta energia, tanta potência para conseguir gerar o calor que a gente precisa, tá? Porque senão a gente pode ter uma queimadura se utilizar um laser de muita potência. Tá? Então tem ali esses estudos mostram, né, a efetividade com uma potência que a gente consegue trazer segurança para o nosso paciente e trazendo efetividade para atração à água e gordura, ok? As indicações do endolaser, gente, a gente pode trabalhar em qualquer região. Então, por isso que é muito efetivo, por isso que é um procedimento que agrada muito as clínicas, porque não ele traz ótimos resultados, né? O benefício dele é muito bom. Com uma sessão você já consegue ver muito resultado e você consegue trabalhar em muitas regiões do corpo. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, ultrassom microfocado. Eu tenho ultrassom microfocado, adoro ultrassom, resultado do ultrassom, mas eu não consigo passar em cima onde tem traqueia, né? Já com o endolaser eu consigo trabalhar nessa região, tá? Então eu posso trabalhar face, posso trabalhar pescoço. A gente tem que tomar cuidado só a região de inervação, né? A mesma coisa que a gente trabalha com ultrassom microfocado, que a gente tem que ter esse cuidado, tá? A gente pode trabalhar contorno, definição de mandíbula, porque assim como o ultrassom microfocado, ele também ajuda a colar, a definir essa região. Se a gente tiver uma gordurinha a mais, a gente consegue trabalhar. E eu gosto mais do resultado do endolaser para papada, gordura de papada, do que o próprio ultrassom microfocado, tá? Minha opinião como Daniele, tá bom? Não quero questionar aí métodos de ninguém, imagina, longe disso. Mas os meus resultados saem melhor com o endolaser do que com o ultrassom microfocado para gordura de papada. Agora, para contorno facial, os dois ali são excelentes máquinas para ter essa efetividade, tá? Também ajuda em cicatriz de acne, porque a gente faz o descolamento embaixo da cicatriz, a gente estimula colágeno, celulite, então você pode trabalhar ali para celulite, pode fazer um protocolo que trabalha enzima e depois finaliza, né, com o endolaser para tratar tanto a celulite como a flacidez do bumbum, a gente consegue retrair a pele também, tá? Linhas de marionete, gordura submandibular, já falamos, flacidez da pele. Então, como eu disse, conforme a intensidade, a energia desse laser, dessa potência, a gente consegue trabalhar destruição de gordura e retração da pele ou só retração da pele, tá? Então, tudo entender o método endolaser para você poder trabalhar com qualquer máquina. Então, aqui eu trouxe para vocês a fibra, então ela vem enroladinha, e essa capinha azul, na verdade, não é a fibra. Pensa
como um fio de luz, tá? O fio de luz, o cobre tá ali dentro, né? O metal tá ali dentro e ele é envolto por uma capinha plástica. Mesma coisa a fibra de sílica. Então, aqui esse azulzinho é a capinha plástica protegendo a fibra, que ela é transparente e tá aqui dentro. E ela vem com uma pontinha aqui que você rosqueia e conecta na máquina, tá? Então, você vai utilizando, quando chega ali perto do final, aí você tem que descartar e comprar uma nova, tá bom? Aqui eu trouxe um protocolo de marcação. Se você já trabalha com um bioestimulador, você vai entender exatamente a marcação, tá? Então a gente trabalha em pontos de retração de pele, de efeito lifting, tá? Então, ó, eu posso trabalhar, só que ele tem um benefício além do bioestimulador, que bioestimulador a gente não consegue trabalhar pálpebra, né? A gente não pode trabalhar orbicular dos lábios, tá? Mas com o endolaser a gente consegue retração de pálpebra, a gente pode fazer na parte superior aqui para fazer arqueamento da sobrancelha também. Então, vou fazer um trabalho na região de olhos, faço olho superior, pálpebra inferior, tá? Sempre a pálpebra fixa. E posso fazer aqui também um vetorzinho para fazer retração e levantar a minha pálpebra. Posso trabalhar aqui região de código de barra, posso fazer efeito bichectomia e já descer para cá, para lateral, para poder fazer contorno mandibular, trabalhar pescoço, papada, tá? Aqui eu trouxe umas marcações também, sugestão de marcação, por exemplo, de corporal. Eu posso trabalhar a parte do abdômen para retração, melhorar o umbigo triste, para gordurinha, a parte do colo aqui em cima também. A gordurinha atrás, os flancos, a bananinha, posso trabalhar também. Então, posso trabalhar interior de coxa, em cima do joelho, braço. Eu posso trabalhar com endolaser em qualquer região, desde que eu faça corretamente os vetores e controle exatamente a temperatura, tá? Aqui eu trouxe para vocês os equipamentos, para vocês darem uma olhada. Esse Elion é um dos últimos aqui que foi liberado pela Anvisa, tá? O Elion, ele tem os dois comprimentos de onda, 980 e 1470. O Delight e o Pion, que foram os pioneiros aqui, ou são os mais procurados, os mais conhecidos, porque eles foram os pioneiros, eles têm o comprimento de onda de 1470, tá? Eu trabalho com a Pion e eu gosto bastante dela, ela é comprimento de onda, tá? Eu gosto dela porque ela é pequenininha, ela é digital, ela é super moderninha, eu acho ela super fofa. E é bem prática de trabalhar. Aqui na lateral a gente coloca a entrada da fibra, é tudo touch, a gente coloca ali com as métricas que a gente precisa e trabalha com o paciente, tá? Agora, falando um pouquinho de pós-operatório. Então pensa comigo, eu vou trabalhar o endolaser, né? Eu vou liquefazer essas células, vou jogar para fora todos esses lipídios das células, vou causar um processo inflamatório. Então é muito interessante que a gente também faça uma drenagem, tá? Então no corporal, por exemplo, fazer o abdômen, é interessante que eu use uma cinta e faça também o taping, tá? E no rosto, se for papada, eu posso utilizar aquela cinta, mas se for pálpebra, por exemplo, que incha bastante, não tem como eu colocar uma cinta, eu vou colocar o quê? Um taping. O taping vai ajudar muito a drenar, tá? Tem a maneira correta de colocar o taping e tudo isso eu ensino no método endolaser. Isso aqui é fundamental tanto para ajudar na drenagem quanto diminuição do roxo, tá? Então a gente vai trabalhar com o taping. E outra pergunta também que sempre fazem para mim é durabilidade do resultado. Gente, não tem uma durabilidade certa, né? Não, a gente sabe que a estética, a saúde, não, né? A medicina não é uma conta matemática, né? Então, tudo isso, a durabilidade depende do processo de envelhecimento fisiológico de cada um, né? Então, cada um tem um estilo de vida. Então, cigarro, bebida, dormir tarde, trabalhar à noite, não se alimentar direito, genética, tudo isso influencia no seu envelhecimento fisiológico, tá? Principalmente o extrínseco, né? Então, a durabilidade do endolaser vai durar, ter uma estimativa de 18 a 24 meses, mas tudo isso, né, não dá pra gente falar pro nosso paciente, daqui 2 anos eu volto fazendo endolaser, não. Pode ser que ele precise de mais de uma sessão, pode ser que ele não tenha uma vida corretamente, assim, regrada, né, para ter os resultados mais duradouros, né? Então, tudo isso vai depender do seu paciente, tá?
E se você quer aprender um pouco mais sobre o método Endolaser, como é que funciona, eu te convido a clicar aqui embaixo e entrar na minha outra página para você entender sobre o método Endolaser, o que você vai aprender nesse curso e o que você vai ganhar de bônus nesse curso. Tudo isso eu explico para vocês. Então clica aqui após essa aula master aqui do método Endolaser e não fique de fora, aumente seu faturamento e aproveite para surfar a onda do momento, que é agora a hora de pegar o ápice dessa onda e faturar muito com esse método tão revolucionário. Te vejo daqui a pouco, até mais!